Estamos de volta e para falar das abelhas sem ferrão, fomos até um meliponário que fica num lugar improvável e que reúne muitas espécies. Que abelha resiste a flores assim? E ainda tem a opção das acácias amarelas, todas muito visitadas. O mel que muitas dessas abelhas coletam vão para colmeias distribuídas pela casa do Vilmar. E não pense que ele mora afastado, na zona rural. Ele está num condomínio de casas e aqui o que mais a gente ouve é esse barulho. Ao mexer nos enxames, o zumbido aumenta ainda mais. Se você acha que isso é uma criação perigosa, um detalhe: nenhum desses insetos tem ferrão. Vilmar é meliponicultor há mais de 20 anos e um estudioso do assunto. Aqui praticamente são só mandaçaias, né? Tem uma amborá, mandaçaia em tupi, vigia bonito. É uma espécie brasileira dócil e, como disse o Vilmar, sempre preocupada com a segurança do enxame. Essa entradinha, ela parece uma raia. Qual que é a ideia aqui? É assustar um possível predador. É como se fosse as pernas de uma aranha. É um mecanismo de defesa da espécie. E quando a possível ameaça aparece mesmo assim, as mandaçaias reagem. Uma mandaçaia, Melipona quadrifaciata, outra mandaçaia e no meio uma Scaphotrigona xanthoticha, né, que é a mandaguaria amarela. Ela caiu aqui por acaso, como mecanismo de defesa, ó. Uma grudou numa perna, outra grudou na asa, e elas estão aí defendendo a sua colmeia. A mandaçaia produz um mel agradável e é uma abelha considerada grande, medindo entre 10 e 12 milímetros. As colmeias são muito bem cuidadas. Nesta, a gente vê vários potinhos de mel. E quando não tem alimento na natureza, o Vilmar dá uma ajudinha. Aí aqui logo ao lado está o alimento proteico, né? Esse em especial é um alimento que eu confeccionei. Na ausência do pólen na natureza, a gente entra com essa suplementação, que é a origem vegetal também. Estamos diante de um fã de abelhas, que alimenta uma paixão desde a época de criança. Hoje ele tem mais de 200 caixas espalhadas por todo lado. Nessa parte aqui eu tenho várias mandaçaias, aqui eu tenho iraí, algumas marmeladas, lá em cima, várias jataizinhas. Ó. No total são 18 espécies nativas. A borá é uma das principais e uma das queridinhas do Vilmar. Essa é uma abelha que eu adoro, eu tenho uma preferência muito grande por ela. Uma abelha que produz muito mel, muito samburá, muita própolis, várias melgueiras cheias. Então é uma abelha que realmente eu tenho uma paixão. Essa é uma das principais espécies de abelhas nativas para a produção de mel. Essa é uma abelha que produz em torno de 5 litros de mel por caixa, ano. E um detalhe importante, o manejo é bem mais simples se formos comparar com as abelhas africanizadas. Eu não uso equipamento mais sofisticado. Eu aconselho para uma espécie dessa, uma roupa que proteja a cabeça, só é o suficiente. Uma manga comprida não é igual a abelha africanizada, não precisa de fumegador, não precisa de fumaça para que elas se defendam. É uma abelha que tem um potencial de muita produção, um mel maravilhoso. E olha como os potinhos estão cheios de mel. Mas não são apenas as borás que trabalham muito. A manduria amarela não está entre as espécies mais numerosas, mas é bem produtiva. Essa abelha, a produção dela é excelente. Se você pensar que é uma espécie que deve ter em torno de 600, 700 abelhas, ela chega a produzir 1,5 litro, 2. Então, para uma população tão pequena, a produção dela é excelente. Já este enxame de manduris fica num toco de árvore. Repare no intenso entra e sai da colmeia. Aqui nesta área do condomínio encontramos algumas abelhas-limão,
que procuram viver perto de outras espécies, principalmente para atacar. Um dos alvos é a espécie iraí, mas a natureza sempre equilibra a disputa. A iraí é uma abelha que não tem nenhum mecanismo de defesa praticamente. Se uma abelha-limão chegar aqui, as mandaçaias começam a sair por causa do cheiro da abelha-limão e elas protegem a iraizinha, que é uma abelha muito indefesa. O Vilmar passa horas cuidando dos enxames. Aí vem ele, com uma caixa de uruçu amarela, uma abelha de porte maior. Mas olha os potes de mel dessa abelha, que coisa linda. É mel suficiente para um banquete. As uruçus disputam um lugar no pote carregado. A marmelada também é uma espécie de tom amarelo. A jataí é rústica, sobrevivendo em muitos ambientes e é encontrada em áreas urbanas. São muitas espécies, muitas características e o resultado é uma rica produção de mel. Varia muito de espécie para espécie. É comum as jataís, por exemplo, visitarem flores que as abelhas uruçus, essa aqui em especial, não visitam. Então isso faz com que o mel tenha característica diferente. As mandaçaias, que são abelhas grandes, também é normal que elas visitem árvores mais altas. Então traz um mel diferente, inclusive com compostos diferentes, né? E isso faz com que os meles das nativas tenham sabores muito interessantes. Nesta caixa didática, usada pelo Vilmar para ensinar sobre o mundo das abelhas sem ferrão, está a espécie mirim-preguiça. Isso eu vou em escolas, eu vou em comunidades, eu vou em condomínios. Aonde me deixam falar sobre as abelhas são essas caixas que eu levo, porque aqui dá para as pessoas terem contato e entender o que são esses bichinhos tão importantes. Isso remete à preservação. Então as pessoas entendem que elas dependem das plantas, então eu fomento que plantem. Esses pequenos insetos fazem com que praticamente todos os alimentos cheguem à nossa mesa. É fascinante para quem observa e um objetivo de vida para o Vilmar. É um vício. Eu acho que o limite é o céu quase. Eu acho que eu vou duplicar essa quantidade no mínimo. Para as abelhas sem ferrão, que não prejudicam ninguém, a casa do Vilmar é um porto seguro para todas elas.